Olá, meus caros alunos do CPMG Nível das Neves. Aqui é o professor Alisson Matutino de Souza, professor dessa instituição. É, Na disciplina Sociologia, como nós estamos vendo ao longo dessas aulas do segundo bimestre, estamos tratando da questão do eixo política, mais especificamente compreendendo as formas de governo, a diferença entre formas de governo e regime de governo, e também estudando a, a questão da democracia em seu sentido histórico, para entender como se deu isso. Lembrando que na última aula nós vimos a democracia em suas formas diretas e diretas de participação, para entendermos aí o papel da participação política para o exercício de uma cidadania mais plena e também para compreender aí o papel da sociedade civil nessa construção de uma sociedade mais democrática. Na aula de hoje, a gente vai aprofundar um pouco mais isso em termos teóricos, buscando estudar Montesquieu. Só um adentro antes de falar mais de Montesquieu, eu queria só deixar claro que, como esse bimestre o eixo política coaduna e comunga muito com o eixo política de filosofia, eu estou aproveitando um pouco os filósofos contratualistas, que eu deveria em sociologia buscar lá, Thomas Hobbes, Locke, Rousseau, para depois chegar em Montesquieu. Eu vou já partir por Montesquieu pelo simples fato de já em filosofia nós estarmos vendo a trilogia dos contratualistas, Locke, Hobbes e Rousseau, e é bom que vai dar para a gente adiantar um pouco o conteúdo, aproveitando esse de filosofia, que é a mesma base filosófica e sociológica, para a gente, digamos, avançar na disciplina e, ao mesmo tempo, aproveitar um pouco essa questão da quarentena e das aulas remotas para não ficar um conteúdo muito excessivo. Então vamos lá, agora entender um pouco quem foi em termos de vida e obra o Montesquieu para darmos início à sua teoria sobre a democracia e sobre a questão das formas de governo. Então, Montesquieu era um filósofo francês da escola iluminista. Ele viveu aí basicamente no final do século XVII e metade do século XVIII. O nome dele é Charles-Louis de Secondat, ou mais conhecido como Barão de Labrede ou Barão de Montesquieu, ou só mesmo como Montesquieu para nós. Ele foi um filósofo, um político e escritor francês, um crítico, né, da França da sua época, sobretudo que a França da sua época ainda vivia aqueles auspícios do antigo regime, do ancien regime, é, do formato dos absolutista ainda, em que o rei mandava em tudo, o rei mandava e desmandava e tinha aquela ideia forte de o direito dos vinhos dos reis, que a França católica daquela época buscava a fundamentação da monarquia na herança divina, na questão da hereditariedade, né? Deus escolhe o rei. Então você tem todo esse pano de fundo para a filosofia crítica de Montesquieu. Montesquieu nasceu em Bordeaux, na França. Ele é da linhagem, como disse para vocês, dos críticos, né? Da vertente iluminista. E ele nasceu nessa família aristocrata, ele era rico, né, de posse, a família dele. E apesar de ser de uma família rica, ele não endossa a tese da nobreza da sua família, de se manter no poder. Justamente a gente vai ver, por isso que ele vai aí preconizar a ideia de uma tripartição do poder. E ao nascer nessa família rica, e nesse contexto da França absolutista, onde o rei mandava em tudo, como exemplo de absolutismo, é, ele vai buscar a sua base filosófica, sobretudo no iluminismo, para justamente mudar, pensar que a razão dá conta de explicar todas as ideias das coisas. Então o que ele faz? Ele acaba, de certa forma, fazendo interessantes críticas ao absolutismo francês, baseado nessas ideias iluministas. É, e vai ser interessante que toda a sua base iluminista vai vir também a partir da sua educação. Ele vai ter contato com a tradição católica e com interessantes pensadores dessa linhagem, e os professores mais críticos, mais à frente do seu tempo, vai apresentar para ele todo um rol de filósofos antigos, e mostrando para ele assim o norte da crítica que ele deve seguir. E ele também vai fazer grandes viagens a partir do fato dele ser barão aí, ele vai conhecer a África, a Ásia, ele vai para a Inglaterra, onde ele teve contato com as obras do John Locke, ele leu grande parte das obras do John Locke, foi assim um grande entusiasta da teoria de Locke, sobretudo do que está acontecendo ali naquele período
das revoluções inglesas e aonde culminou a Revolução Inglesa, no que tange a questão de uma república parlamentarista. Isso tudo é o pano de fundo da vida de Montesquieu. Em termos de posição, no caso dele ser um aristocrata e ser um barão, uma família de posses da sua época, intelectualmente ele vai, como eu disse para vocês, ele vai contra esse regime, porque ele vai romper com as ideias do absolutismo e vai buscar aí nas ideias iluministas o avanço moral da sociedade, buscar assim, digamos, ele acreditava que a razão ia aclarar tantas relações humanas que o avanço moral da sociedade só seria possível através de um conhecimento e do conhecimento tanto da tradição, da tradição antiga, e como do conhecimento científico, baseado aí no que a gente chama de experiência, da empiria, como ele é filho da tradição iluminista, sobretudo a tradição francesa. Ele vai buscar, então, muita fundamentação na tradição inglesa, que é dos empiristas. Então, isso explica porque que ele vai se debruçar em várias obras, em várias constituições, decretos e leis, para pensar aí a questão do espírito das leis. E por falar em espírito das leis, uma das principais obras de Montesquieu é chamada justamente O Espírito das Leis, que foi elaborada em 1748, onde, dentre as várias ideias que trata esse livro, sobre as formas de governo, as leis e as autoridades, você tem aquilo que a gente hoje conhece como a tripartição dos poderes, ou seja, a divisão dos poderes aí. Se para nós hoje é uma questão básica, para qualquer república, qualquer democracia, essa tripartição de poder é um ideal a ser estabelecido por Montesquieu, sobretudo na sua França absolutista, como uma forma de contestação desse período. Então você tem aí, digamos, uma preconização dos três poderes que nós vivemos hoje tão amplamente no Brasil e em várias repúblicas democráticas ou várias monarquias constitucionalistas que vivem sobre a base dessa tripartição. Só temos que tomar cuidado que a questão da tripartição dos poderes não é uma novidade em termos de teoria. Você tem já anterior a Montesquieu a questão de John Locke já pensar nessa questão dos três poderes, e o filósofo também inglês Harrington, que já pensava nessa separação dos três poderes. O que a gente pode pensar em termos de diferença entre Locke, Harrington e Montesquieu é o fato que eles não pensam a tripartição tal qual Montesquieu, em a separação em três poderes, basicamente legislativo, executivo e judiciário. A diferença de Locke especificamente para Montesquieu é que Locke ele tem o executivo, o legislativo, o legislativo e o federativo, que seria basicamente aquela ideia de que o federativo ia cuidar das questões anteriores, mas Montesquieu a gente pode trazer como uma novidade, só um spoiler do que é essa tripartição dos poderes em Montesquieu, é que para Montesquieu a diferença é que esses três poderes não devem estar separados, não devem estar apenas separados, mas eles devem também se vigiar e se vigiarem mutuamente um ao outro. A gente vai ver no final dessa aula o que significa isso. Na continuidade da aula, vamos buscar lá a base da teoria da qual Rousseau está fundamentando, que é a teoria iluminista. Como a gente sabe, a corrente iluminista é uma corrente do século XVIII, sobretudo na França. Ela é marcada por um conjunto de ideias em que o foco é a razão, ou seja, essa teoria essa corrente de ideias busca contra os mandos e os desmandos do antigo regime, baseado na questão do absolutismo, a partir do plano das ideias, buscar aí, digamos, uma luz em torno da razão, como sendo aquela que vai aclarar as nossas relações, aclarar a política, aclarar a economia e, digamos, marcando justamente um processo de separação, uma laicização da política e da moral,
e não mais buscando a fundamentação em Deus para pensar a política, mas buscando a fundamentação num princípio racional. Portanto, a razão dá conta das relações humanas. Lembrando aí que nós estamos aí, em termos de contexto histórico, com de grandes novidades, sobretudo da física newtoniana e toda aquela a derrocada da visão geocêntrica para uma passagem heliocêntrica, que vai aí reforçar essa ideia do poder da razão. Lembrando que nesse período você tem aí, em termos de concepção democrática, que a diferença muito grande com a concepção democrática grega. Enquanto a concepção democrática grega você tinha um forte foco na questão da igualdade, uma busca pela igualdade, pela isonomia, pela isogoria, como a gente bem lembra a questão do século de Péricles, o que, que ele faz e todas as reformas que chega até Péricles para, digamos, para ter o auge da democracia em termos de autonomia do indivíduo, a questão da abolição do voto censitário para aumentar o nível da cidadania, até mesmo a questão da mistoforia, que era a questão de pagar para as pessoas participarem da vida política de uma certa forma aí. Você tem a busca em todas essas reformas políticas gregas para chegar no auge da democracia, a questão da igualdade, da isonomia. Já a liberdade democrática, digamos, a vertente democrática moderna, vai ter muito mais um apreço não pela igualdade, mas primordialmente pela liberdade. Por que pela liberdade? Porque você tem uma forte noção do indivíduo que é cara para a modernidade. Se você tem todo um período grego, depois medieval, romano, em que você tinha a importância muito mais dada à sociedade, ao todo, ao público, a modernidade nasce com todo esse rompimento da questão dessa visão, digamos, mais grupal, mais social, e vai dar todo um apreço à questão do indivíduo, sobretudo pela questão do movimento renascentista, que já começa ali com a separação dessa visão medieval e essa visão de comunidade cristã, vai se aparecendo um pouco com a questão do indivíduo. Depois você tem, no plano econômico, a burguesia ascendendo no poder e toda a justificação baseada na reforma protestante, sobretudo da de Calvino, em que o importante é o indivíduo pode ir para o mercado e barganhar, e é bom que ele faça isso. Então você tem toda, digamos, uma gama de referenciais, seja no plano social, no plano econômico e agora, sobretudo, no plano político, da necessidade de buscar toda essa liberdade individual, no seu sentido pleno. Até mesmo a gente viu em Locke a liberdade religiosa como uma necessidade, para pensar ali o foco do liberalismo, e sobretudo para livrar-se dessa ideia do antigo regime de que você tem um rei, você tem todo um poder estatal ligado a um poder religioso que comanda a vida do indivíduo e deve ditar até onde o indivíduo pode ir e o que o indivíduo deve fazer. Então você tem aí justificadamente toda essa necessidade de pensar a liberdade individual para o indivíduo dispor de propriedade privada, dispor de propriedade material e até mesmo dispor da questão igualitária perante a lei, que é o que falta aí, sobretudo, para a burguesia nascente e todo o ideal iluminista em torno dessa busca da liberdade, que é somada à questão da igualdade e da fraternidade, são os três referenciais principais do iluminismo. Então, segundo Kant, nós temos um dos mais notáveis representantes do Aufklärung, que é essa questão do iluminismo alemão, esse movimento de ilustração, que é a questão da maioridade. Uma das frases célebres de Kant com relação ao Aufklärung, esse iluminismo, é o indivíduo fazer uso da sua razão sem a tutela de outro, ou seja, essa capacidade autônoma do indivíduo de racionalidade, ou também chamado de sapere aude, ou ousar saber. E esse ousar saber tem a ver com essa autonomia humana de buscar, a partir da sua razão, as explicações para as causas externas, para as leis endógenas da natureza, para as relações sociais, para as relações políticas e econômicas. Então, o homem, além de ser capaz de dominar a natureza, ele é capaz de dominar todos esses outros conhecimentos, de forma que a razão venha aí a aclarar todas as relações humanas com base, sobretudo, nesse conhecimento científico.
É, a gente vai ter umas diferenças específicas de filósofo para filósofo, mas a base seria essa. Esse otimismo com relação à razão, como a fonte de progresso humano, científico, intelectual e moral, que a confiança nessa razão vai, digamos, direcionar o homem para um progresso maior, uma evolução maior e melhor do que essa que eles viviam em torno do antigo regime, essas características que nós já conhecemos. Então, na sequência, pensando aí nesse ideal iluminista e todo esse conjunto de ideias que nós temos, a gente vai ter aí a difusão dessas ideias na França e essa ideia difundida de produção intelectual na França, ela vai ter aí interessantes figuras do iluminismo francês, os chamados enciclopedistas, e os principais que nós temos aí, é, além de Montesquieu, nós temos Rousseau, o Denis Diderot, o D'Alembert e o Condorcet. Somado a isso, a gente tem aí também o Voltaire, que não está aí na lista desses que eu coloquei. É, e nesse sentido, os enciclopedistas buscavam aí, a partir dessa ideia de fazer todo um resumo do conhecimento e, digamos, justificar a sua teoria em termos de conhecimento humano, nas suas várias áreas, várias vertentes, o que vai ter em termos digamos, de melhorias aí, até mesmo de efetividade, esse plano racional, ou esse plano intelectual do iluminismo, nós vamos ter aí lá John Locke como um dos grandes precursores da Revolução Gloriosa, no fins do século XVII, que digamos é a, é a passagem do absolutismo inglês para o parlamentarismo, a monarquia parlamentar, com a derrocada da segunda geração da dinastia Stuart, com relação, sobretudo, com a ajuda do governo holandês, do Guilherme de Orange. E você vai ter na França, futuramente, a derrocada do absolutismo da família Bourbon, que perdurou na França até 1789, que é a data da Revolução Francesa, em que você tem aí a efetividade dessas ideias que eram concentradas em torno de uma pequena elite francesa, uma pequena elite inglesa, sendo colocada em prática e, de certa forma, efetivando todos esses ideais burgueses e liberais de liberdade, individualidade, fraternidade, uma efetivação dessas ideias no plano, digamos, econômicos e políticos e até mesmo sociais. E Montesquieu, como filho desse iluminismo e, digamos, um dos grandes difundidores dessa ideia, ele vai buscar aí no século XVIII propor uma investigação racional sobre as formas de governo, como a gente mesmo visualiza aí no slide, e baseada, claro, na investigação racional sobre as formas de governo, digamos, para amparar aí essa dimensão do espírito das leis, que a gente vai ver melhor o que é o espírito das leis. E é de praxe desses filósofos iluministas, como a gente sabe, um estudo sistemático das leis, ou seja, na observação dos fenômenos reais e na experiência. E é tão verdade isso com relação a esse espírito do iluminismo, no que tange a buscar essa sistemática das leis, no caso de Montesquieu, que ele vai, digamos, numa dessas viagens que ele faz, sobretudo uma viagem à Inglaterra, ele vai conhecer de perto, digamos, a monarquia inglesa e vai ver assim como que ela não conseguiu sobreviver às revoluções que ela passou, a Revolução Gloriosa, a Revolução Puritana, e, e sobretudo nas leituras que ele teve de Locke, já que ele foi um grande leitor de Locke, admirava muito o trabalho dele. Então ele sabia, assim, em termos empíricos, que essa monarquia francesa do antigo regime não ia sobreviver aos ideais iluministas. Aí nesse sentido, por isso que ele faz toda uma tipologia das formas de governo, que é diferente da tipologia aristotélica. Não sei se vocês lembram, mas como a gente estudou Aristóteles, nós tínhamos três principais formas de governo, que era a monarquia, a aristocracia e a república, no seu sentido virtuoso, né?
e a degeneração seria a tirania, a oligarquia, a democracia em suas respectivas, digamos, é, degenerações ou digamos, desregrações com relação àquilo que deveria acontecer em termos políticos, buscando um bem comum, e você tem um projeto de corrupção no governo, em termos de virtude, que leva a corromper e ter aí o seu oposto, os tiranos, os oligarcas e os democratas é, na, no poder. Para Montesquieu, as suas formas de governo, a tipologia de governo, ele separa em três também: monarquia, república e despotismo. No que tange aí a questão da natureza, é a mesma. Monarquia é o governo de um só, mono, né? É o rei, o monarca. Depois você tem a república, que é o governo de alguns. A gente vai ver que vai ter dois tipos de república para Montesquieu. E nós temos o despotismo, que é a questão de que um só governa. E para cada, digamos, para a existência e a manutenção de cada regime, aí, de cada forma de governo, dependeria um princípio norteador, que no caso a gente tem um princípio norteador, a honra, para a monarquia, e o princípio norteador aí do despotista seria o medo. A gente vai ver que esse aqui mais detidamente, que o princípio norteador aí ou mesmo a função da república seria a virtude, já vi que mais detidamente isso aqui. Então vamos primeiro à monarquia para a gente conseguir entender melhor por que ele está, digamos, colocando como princípio norteador a honra. Lembrando que essa monarquia, ela, para Montesquieu, não é a monarquia absolutista, a gente tem que deixar isso bem claro, já que ele está vivendo aí um período de monarquia absolutista, é justamente isso que ele quer ir contra, não quer reiterar a tese do absolutismo francês da sua época. Então ele está falando de uma espécie de uma monarquia parlamentar, sobretudo porque ele conhece como os ingleses conseguiram chegar a esse tipo de monarquia e foi bem melhor para eles, em suas leituras de Locke também. Então, digamos, para Locke defendia muito essa monarquia, e esse rei monarca precisa, digamos, respeitar as leis na visão de Montesquieu e na visão de Locke também. E esse princípio do qual ele deve respeitar também, deve ser o princípio norteador do seu governo, a honra. A honra aí ela é pensada no sentido de um amor à pátria, amor à honra. E, e quem ama essa pátria, ama os seus, ama a honra, jamais ele vai colocar a sua família e ele acima das leis. Então você tem aí, digamos, uma dedicação muito maior, uma paixão muito maior à questão social do que o rei absolutista que pensava só em si, só pensava nos seus mandos e desmandos e na sua família, na sua hereditariedade. E ainda detendo um pouco ainda nessa monarquia, para já entendermos como que o trabalho dele foi fecundo nessa área, ele vai estudar, né, essas várias constituições para pensar na questão dos espíritos das leis. E nesses seus estudos ele vai analisar aí quais foram as causas e os motivos que levaram à decadência da monarquia inglesa, que não resistiu, digamos, às revoluções. E ele vai analisar quais foram as características e os fatores bem específicos no que tange à estabilidade da monarquia, que fez com que ela perdurasse aí tantos séculos no poder, nos países europeus. E com isso, o que ele vai fazer? Interessado em descobrir aí como é que um regime de governo se mantém ao longo dos anos no poder, como ocorreu com essa monarquia absolutista, como que ele vai, digamos, avisar ou até mesmo basear a sua teoria no novo regime, esse novo regime que ele propõe, ou seja, quais são os mecanismos que ele deve adquirir para que ele possa resistir ao tempo e às futuras revoluções, que foi que não aconteceu com o absolutismo inglês, e que porventura viesse a acontecer nesse novo modelo dele, não venha a derrubá-lo. Então, para fazer isso, o que ele fez? Ele deixou de lado aquela concepção que vigorava na França de sua época. A gente tem aí a França do século XVIII ainda vivendo
uma concepção medieval de lei, que é assim aquela relação entre política e religião, baseado naquele princípio de que a lei era a expressão da autoridade de Deus, por isso ela era legítima. Depois, a lei era a expressão da ordem natural, por isso ela era imutável. E a lei seguia a finalidade divina, por isso ela era perfeita. Então, para Montesquieu, é, não havia como, digamos, levar adiante essa concepção de lei de direito, é, no qual a proposta que ele estava seguindo, que já está lá em Maquiavel, que, digamos, ele já sabia que não dá mais para fundamentar, tinha que fundamentar uma nova concepção de lei, um novo direito, e o que a gente já está batendo bastante nessa tecla é que era comum entre os luministas e Montesquieu como iluminista era buscar, digamos, nas ciências da natureza e mais especificamente na física newtoniana, o fundamento para essa nova concepção de lei. Então, nesse sentido, o que nós temos? A lei deixa de ser expressão da vontade de Deus em Montesquieu, a expressão deixa de ser uma expressão da ordem natural das coisas ou uma expressão da finalidade divina aqui na Terra. Então, a partir de agora, segundo Montesquieu, com essa nova concepção dele, a lei é a expressão das relações necessárias que derivam da natureza das coisas. Percebe a diferença? Que agora, para pensar, digamos, até mesmo a base científica da lei, tem que separar política de religião, como Maquiavel pensou, digamos, é, justamente porque não dá para pensar essa lei mais baseada nesse direito divino dos reis, que não dá conta mais das dificuldades em que se incorrem os próprios reis absolutistas ao mandar e desmandar em toda uma sociedade, deixar toda uma sociedade civil aí passando fome, como a França chegou, com vários problemas sociais, e ele ainda sustentar um discurso como esse. E dando um salto aí, passando para o despotismo, que eu quero focar mais na república, que é o que mais nos interessa para pensar a democracia, essa terceira forma de governo é criticada por Montesquieu, porque ela é despótica. O despotismo que nesse sentido pode ser um rei ou um ditador, um governador que governa acima das leis, ele não respeita nenhum tipo de direito, nenhum tipo de lei, ele é a própria lei, como o próprio rei Luís XIV dizia: eu sou o Estado. Só para vocês terem noção, tanto que o absolutismo nesse sentido, ou até mesmo o despotismo, você tem aí um representante ou um governo que governa a revelia das leis, ele é um déspota, não é um déspota esclarecido, lembrando bem, viu? Ele é um governante que governa aí sobre os auspícios da sua vontade, sobre a revelia da lei, independente do parlamento ou do apreço dos seus súditos. Seu governo é baseado, sobretudo, no princípio do medo, aí, como eu disse para vocês, o princípio norteador é o medo, justamente porque o medo ele impõe à população, ele é imposto à população, e essa população acaba cedendo a essa imposição justamente pelo medo de sofrer. E ele impõe muito a questão do armamento, né? E pode até ser pela ideologia também, mas o ditador usa muito essa questão do armamento para impor medo aí à população. Então, essas formas de governo, o que demonstram aí, sobretudo até mesmo no seu modo degenerado? Ela demonstra isso, o fracasso que ela pode ter pela corrupção. Então, a corrupção seria, digamos, quando o governante que foi colocado, ou pela virtude ou pela honra, no caso ou, digamos, pelo medo ou pela honra, no caso da monarquia, se ele ultrapassar os seus limites, o que ele tem aí é que ele vai governar acima da lei. E governar acima da lei seria, digamos, estar preso a todas as paixões humanas, levando, de certa forma, o seu governo a corromper. Então, esse governo corrupto para Montesquieu, que é típico da França, eles têm grandes chances de fracassar, como disse para vocês a partir do estudo que ele fez, justamente por não respeitar o espaço do outro. E é assim que, digamos, pensa a população. Quando você toma o espaço do outro, você tenta, digamos, ser o governante sem aquele voto do povo, sem o consentimento do povo. Então você tenta burlar aí todas as cidadania, tentando destruir tanto a honra da monarquia, corrompendo, e, digamos, a principal
foco para Montesquieu. Então, nesse governo despótico, ou até mesmo nesse governo corrupto, é, por concentrar tanto poder na mão, é que Montesquieu acredita que era preciso combater, de certa forma, esse tipo de poder que tinha essa monarquia absolutista, no caso, a monarquia absolutista da sua época, da França, que vivia ainda sobre a base do antigo regime. Então, como crítico desse absolutista monárquico, em que o poder é concentrado nas mãos de um só, essas formas de governo para Montesquieu, só para reforçar essa ideia, elas poderiam levar à corrupção, à degeneração e não atender à necessidade da maioria, cerceando aí o direito da maioria dos cidadãos, que é o que acontece sempre e muitas vezes, né? Então, só para deixar claro, lembrando que a tradição das ideias luministas é que passam a discutir de forma mais detida esse ideal de um direito para todos, a igualdade, né? E o direito do cidadão aos seus direitos e a todo o seu, a todos os seus direitos garantidos constitucionalmente. Sobretudo porque, pensando nessa questão de como o governo deve governar, ele deve governar não a partir do medo, nem a partir da corrupção, mas baseado na lei. Então, ele não é maior do que a lei. Ele deve estar preso, digamos, à lei e o que a lei dita. E por isso que a gente tem aí a ideia de um Estado de Direito, né? O Estado de Direito é justamente seguir a lei e não seguir as minhas vontades, os meus caprichos, como os reis bem faziam no absolutismo. E a terceira forma de governo, que é a que mais nos interessa, que é a república, ele vai dividir a república em duas partes. Você tem uma república que pode ser uma república democrática, indireta, onde você escolhe alguém para exercer o seu poder de forma mais ampla, de forma indireta, né? Você escolhe os representantes, que é como o nosso caso, uma democracia, uma república democrática com uma forma de governo, um regime de governo democrático indireto, ou semidireto, podemos dizer, né, como a gente já estudou isso. E nós temos também uma república aristocrata, em que um membro da aristocracia, onde essa cidadania mais reduzida, digamos, ela fica mais pertencente aos aristos, aos melhores, né? No seu sentido etimológico, a aristocracia vem de aristos, os gregos dos melhores, que tem digamos, mais recursos financeiros, mais capacidade de governar nesse sentido, que vão representar, digamos, a população aí. E essa república, ela tanto seja democrática quanto aristocrática, ela é baseada no princípio importante aí, que é o princípio norteador, que é a virtude. Aí a virtude enquanto, digamos, uma força, é, uma inclinação que vai exercer o seu governante baseado nessas qualidades. Então, essas qualidades aí citadas, que é essa paixão à política, esse espírito, essa moderação, acreditava Montesquieu que essas virtudes de quem governa aí nesse governo é, seria as principais, digamos, qualidades que o representante do povo deveria ter. Então, se por um lado que a gente percebe aí o despotismo e a monarquia não precisa de muita coisa para se manter, basta ali a força da lei, no caso da monarquia, e no outro caso basta o braço do príncipe, o medo, né, com relação a isso, o despotismo. No que tange a república, a gente percebe que para Montesquieu ela vai precisar de uma força a mais, que no caso é a virtude. Então, nessa dimensão democrática, o povo deve realizar concretamente tudo aquilo que puder realizar e exercer sua soberania através do voto, para Montesquieu, como ele é um defensor da democracia. Ao eleger seus representantes, para que esse, seguindo as leis, realize, digamos, concretamente, corretamente, tudo aquilo que o povo por si só não pode realizar, no exercício do poder da República Democrática Indireta. Para Montesquieu só poderia funcionar isso se tanto aquele que governa, que está lá presente no governo,
seguisse a virtude, tanto também os governados. Então não deveria ser uma relação de mão dupla. E a gente pode perceber que isso aqui tem muito algo do aristotelismo, que é pensar aí a virtude dentro da política. Tanto o cidadão, digamos, tem que ser ético na dimensão do exercício da cidadania, e também até mesmo o estadista também tem que ser ético, tem que ser virtuoso, tem que buscar aí, digamos, esse amor à pátria, esse amor ao público e ter toda essa moderação. Só para ficar mais claro o que é virtude aqui para Montesquieu, ela é compreendida como um amor à pátria, igualdade, ou seja, um ímpeto que, digamos, que vai te levar a agir, não baseado nos seus interesses próprios, mas buscando sempre respeitar aquilo que são as virtudes cívicas, aquilo que é do público, não trazer aquilo que é do público para o meu privado, para os meus interesses egoístas. Então, respeitando todo aí os costumes, as características do povo, para criar todo esse ideal democrático e as leis, no caso, explicitar justamente esse ideal democrático no qual as leis, como a gente vai ver na confecção das leis, que deve ser levado em conta, como assim, um espírito próprio encarnado nas leis em que, digamos, todos devem submetê-la a ela, tanto os cidadãos da sociedade civil como os próprios governantes. Senão ele vai, no caso, sofrer aí o peso da mão das leis. E esse ideal de igualdade, para Montesquieu, a gente vai perceber que só é possível quando ele for aliado a essa ideia de frugalidade. Ideia de frugalidade que eu estou falando é essa ideia de moderação, em que os representantes do povo não pode ficar preso aos excessos da questão do poder, né? Aos excessos, às mordomias, e nem esperar que nem o povo também esperar que as suas próprias mordomias, os seus excessos sejam atendidos. Então aí é buscar assim igualmente a felicidade da nação, nutrida por essa esperança de que para que se efetive o bem comum é preciso essa moderação, essa esperança aí com relação a essas virtudes. É, mas a gente sabe que é muito difícil para que essa virtude seja colocada em prática, é algo muito difícil de se esperar. E Montesquieu ele assevera muito sobre isso, com relação ao que o poder corrompe o homem. O poder é algo difícil de lidar, por isso que vai ser preciso aí pensar uma tripartição de poder e até mesmo o que seria esse espírito das leis. Mas isso vai ser assunto para o próximo vídeo, já que esse já ficou muito extenso. Muito obrigado, até o próximo vídeo.